Boa tarde, colegas vereadores, ao público que nos assiste de forma virtual e de forma remota. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadores para que faça a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Requerimento de número 167/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há previsão para a finalização da reforma do espaço PET do Parque Prefeito Altariguide. Havendo previsão... Indicação de número 161/2025, autor Ademir José Honorato. Indicação de número 162/2025, autor Valdeci Bittencourt. Indicação de número 163/2025, autor Nicola Hilário Martins. Indicação de número 164/2025, autor Neri Xavier. Indicação de número 165/2025, autor Neri Xavier dos Santos. Indicação de número 166/2025, autora Gorete Correia Boaroli. Indicação de número 167/2025, autora Gorete Correia Boaroli. Indicação de número 168/2025, autor Neri Xavier dos Santos. Requerimento de número 167/2025, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 168/2025, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 169/2025, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 170/2025, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 171/2025, autor Valdeci Bittencourt. Requerimento de número 172/2025, autor Valdeci Bittencourt. Requerimento de número 173/2025, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 174/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimento de número 175/2025, Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimento de número 176/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimento de número 177/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimento de número 178/2025, autor Juarez Jesus dos Santos. Requerimento de número 179/2025, autor Juarez Jesus dos Santos. Justificativa de ausência, número 46/2025. Justifico a ausência da vereadora Giovana Vitor Mondardo, conforme o artigo 99, alinear D, das sessões. 8ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de 31/3/2025. Reunião da Comissão de Educação, Esporte, Turismo e Cultura, dia 31/3/2025. 16ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa do dia 31/3/2025. Criciúma, 31 de março de 2025, vereadora Giovana Vitor Mondardo. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Conforme o sorteio, iniciaremos hoje o horário político com o vereador do União Brasil, vereador Neri Xavier. Declina. Vereadores do PL, vereador Ademir José Honorato. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores e públicos que nos assistem aqui e em casa. Não sei se vocês notaram, mas eu estou armado aqui no plenário. Então tem que tomar muito cuidado. Estou com uma arma muito perigosa aqui, né? Essa aqui, ó, para todo o Brasil ver. É uma das armas hoje no Brasil mais perigosas, e muito mais o que tem aqui dentro, aqui, o projétil dela. Isso aqui, claro, na boca dos lábios das mulheres ficam muito lindo, né? Muito lindo mesmo. Agora, numa estátua, qualquer coisa assim, escrito da cadeia 14 anos ou mais.
Então, até para todo mundo prestar atenção e tomar cuidado. Peguei da minha mulher emprestado, ela usa essa arma, logicamente. Né? Então, assim, ó, hoje em dia, está muito, muito perigoso. Então, essa arma fatal aqui, até nós não podemos andar, nós homens, né? Temos que andar as mulheres só. Então, numa estátua hoje que foi simplesmente colocado lá, aquela moça, Débora, pegou, ficou 2 anos, agora pegou em casa, tudo bem, vai ficar lá, mas cerceado todos os direitos dela. Eu acho que ela só vai ter o direito de respirar e comer e nada mais. Igual a ela também, tem muitas pessoas mais, muitas velhinhas que estavam lá com outras armas muito perigosas, bíblias, bandeiras e tudo mais, não foi achado nada. Né? Então, o pedido maior é da anistia dessas pessoas, certo? Os mesmos que lá atrás mataram, roubaram, assaltaram, fizeram de tudo quanto é anarquia nesse país, foram anistiados. Esses mesmos hoje, vereador Miri, líder Toninho, não querem, de jeito nenhum, são contra a anistia. Ou seja, o que vale para uns, não vale para os outros, né? Então, da mesma forma lá, aquela Elise Matsunaga, vocês lembram? Ela matou, esquartejou o marido, lançou, ela pegou 20 anos, aí foi lá, defenderam, ficou para 16 anos, ela, né, conseguiu, está lá, daqui a pouco ela vai estar fora. Matou, esquartejou um camarada, uma pessoa, um ser humano. Mas, isso aqui está, não é um batom, essa arma aqui, pode dar quase o mesmo tanto de um assassinato. Então, isso é um absurdo, a inversão de valores que estamos tendo hoje, né? Então, aquelas mães, avós, bisavós, né, elas vão entrar para a história. Sim, vão. Porque elas tentaram, lutaram. Até por nós que estamos aqui. E essas pessoas hoje que são contra, certo? Eles amanhã vão se beneficiar também dessa luta. Porque é histórico tudo que acontece com esse povo de esquerda. Eles apoiam, toda essa gente apoia eles até um certo ponto. Mas vai chegar lá na frente, essa turma do comunismo, do socialismo, vereadores, certo? Que eles se voltam contra os próprios que ajudaram eles. Entende? Então, assim, vamos tomar muito cuidado, perigo, né, é o que dá cadeia. Então... Vereador, o senhor dispõe de mais um minuto, vereador Juarez de Jesus. Obrigado então, por esse minuto, vereador Juarez. Então, eu quero até falar sobre a antecipação do FGTS agora. Né? Outra armadilha que esse presidente Lula está fazendo com a população, dizendo, eu pego o seu dinheiro a 0,5% e você me paga 3%. Isso é um absurdo. Mas, infelizmente, o pessoal menos esclarecido vão tomar esse dinheiro, só vai endividar mais ainda a população. Até quando? O povo de bem vai ficar olhando. Eles queriam, a ideia deles, nessa primeira semana, o que eles queriam atingir, que era mais de 1 bilhão para emprestar, foi um médio de 100 milhões, ou seja, 10%. Né? Então, é um problema. Então, dito isso, e querendo, né, que façam, que realmente, né, o que a gente mais pede é isso aqui, ó. Fora Lula. É isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Continuamos com vereadores do PL, vereador Juarez de Jesus dos Santos. Cedeu 1 minuto para o vereador Obadias e 1 minuto e meio para o vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Dr. Luiz Fontana. Questão de ordem, presidente. Eu gostaria de prestar condolências à família do médico Sérgio Alice, que faleceu semana passada. Foi um dos meus primeiros professores, um dos primeiros médicos da cidade de Criciúma, então acho que seria fundamental nós podermos prestar essa homenagem ao médico que foi tão importante para o município. Atendido de plano, vereador. Questão de ordem, presidente, novamente. Questão de ordem cedida ao vereador Dr. Luiz Fontana. Eu gostaria de fazer uma correção no requerimento 174, que é em relação à audiência pública sobre o Santa Vita. 174. Acabamos colocando no meu nome, mas eu gostaria de que essa audiência pública fosse no nome de todos os vereadores. Colocarei em votação a alteração da audiência pública do Santa Vita, para que seja em nome de todos os vereadores. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A alteração foi aprovada por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Neto Johnny. Senhor presidente, questão de ordem é mandar condolências à família de Luísa Martinhago,
uma senhora da família histórica do distrito de Riumaina, que faleceu na última sexta-feira. Então, eu queria mandar as condolências para essa família. Atendido o plano. Questão de ordem cedida ao líder do governo, Antônio Manuel. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de pedir a dispensa dos pareceres da Comissão de Obras ao PLC-XE 004-2025, a qual trata da contratação de professores e de assistentes sociais. O pedido de inclusão de pauta está... Não, de a dispensa. dispensa de parecer da Comissão de Obras. As demais comissões já passou... O pedido de dispensa de parecer está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem cedida ao líder do governo. Gostaria, então, de pedir a inclusão do PLC-XE 04-2025 na pauta de ordem do dia de hoje. A inclusão do pedido de inclusão de pauta do projeto para esta sessão está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. A inclusão foi aprovado por unanimidade. Com a palavra agora o vereador Dr. Luiz Fontana, que dispõe de mais um minuto do vereador Juarez de Jesus. Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores e a todos os cidadãos criciumenses. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a resposta que eu tive do requerimento, perguntando sobre como é que estavam os atendimentos de fisioterapia no município, e recebi aqui uns números importantes que a gente tem que refletir bastante. Então, eu vou começar aqui. De 2024, de janeiro de 24 até janeiro de 25, foram 27.500 atendimentos. Desses 27.000, 6.000 foram cancelados e 4.400 foram faltas. Então, o que mostra esse número? Esses números mostram que 6.000 foram cancelados por quais motivos? Tem vários motivos, não tem um só motivo que são cancelados. Boa parte, às vezes, é que os pacientes precisam da fisioterapia de modo urgente e aí, às vezes, semanas que atrasam, eles vão procurar no particular. E também, às vezes, tem o deslocamento, que um paciente, às vezes, da Próspera é encaminhado para fazer a reabilitação no Riumaina. Às vezes, o horário do ônibus é difícil, isso aí impossibilita, então eles acabam cancelando. Mas 4.400 faltas também é um número relevante. Então, a gente sabe que o município, às vezes, tem dificuldade de arcar com toda a fisioterapia, mas também a população tem que ter a sua própria responsabilidade. 4.400 faltas mostra que as pessoas também não entendem que, quando elas faltam, elas estão deixando de outra pessoa estar fazendo no lugar delas a fisioterapia. Então, são números que a gente tem que pensar muito bem. E falando do ano passado para cá, nós tivemos ali no meio do ano, ali para junho, julho, uma média de 3.200 atendimentos de fisioterapia. A agosto tivemos 3.400. Em setembro a gente teve uma queda vertiginosa para 1.500 atendimentos, ou seja, diminuiu mais da metade o número de atendimentos. Claro, eu conversei, na época nós tivemos um problema judicial na prefeitura, né? Teve até uma troca de prefeito naquela época, e eu conversei com os dois, com o prefeito que tinha assumido na época, e ele falou que realmente ele estava com dificuldade de pagar as fisioterapias do município. Então, por isso que teve essa queda, eles teriam que achar outras maneiras de pagar, consórcios ou emenda parlamentar, que eles não estavam conseguindo ainda. Então, caiu para 1.500 atendimentos. É muito pouco, são números muito baixos para uma população de mais de 200 mil habitantes. E aí, esse ano continuou mais ou menos nessa pegada. Esse ano também, na média de 1.800 atendimentos. E o que alarda mais para mim? São quase 3.000 pessoas, são 2.788 pessoas na fila da fisioterapia. Ou seja, 2.700 pessoas é muita gente esperando para fazer fisioterapia. Então, tem vários problemas, né, que acabam... tem pessoas que não tem como esperar, né, não tem como esperar 1 ou 2 semanas depois de uma cirurgia ou depois de um entorse, algum problema mais grave. Então, a gente sabe que esse número tem que ser diminuído. Eu conversei com o prefeito, Vaguinho, sobre esse problema que a gente teve, né? Eles diminuíram o repasse, na verdade, o número de atendimentos das clínicas conveniadas. As clínicas conveniadas tiveram uma redução de mais de 50% do número de atendimentos nesses últimos meses. Então, conversando com o prefeito, o problema não é dessa gestão, já começou na gestão 6 meses atrás. Então, o prefeito pegou esse problema para ele, conversamos, alinhamos, juntamos os donos das clínicas para conversamos com a Secretaria de Saúde,
E o prefeito escutou a população e quem está lá também atendendo a população e viu que tinha que fazer um acordo, né? Tinha que voltar, pelo menos, ter uma parceria melhor com essas clínicas sempre ajudaram o município. A gente sabe que o governo quer criar mais cargos de fisioterapia, mas não dá para diminuir de uma hora para outra as clínicas conveniadas, então o prefeito achou uma solução. Parabenizar o prefeito que escutou bastante essa demanda, que ele sabe que é importante, e já teve um aumento nos últimos 2 meses, no número de atendimentos, e pelo que consta, nos próximos 4 meses, eles vão tentar não zerar essas 2.800 pessoas na fila, mas eles vão tentar enxugar, eles vão tentar diminuir e para cada vez mais tentar chegar no mínimo possível das pessoas na fila. Então, é algo que eu fico contente, que tenha uma solução, que foi achada uma solução, né? Brigamos bastante por isso. São muitas pessoas que me pedem diariamente que eu estou há 3 meses na fila, 4 meses na fila, e a gente sabe que antigamente não era assim e que agora pelo menos está tendo uma perspectiva boa. Então, fico aqui o meu comentário e esperamos que o município de Criciúma resolva os problemas da fisioterapia não só para os próximos 4 meses, mas para o restante dos anos e que a população tenha um bom atendimento. Com a palavra o vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, muito boa tarde. Presidente, primeiro eu quero dar boas-vindas ao PL, ao vereador Toninho da Embralite, que, pelo meu entendimento da semana passada, ele se filiou no PL, né? Porque foi dito aqui semana passada que em 2022 o líder do governo atuou fortemente para a aprovação daquele projeto de lei que diminuía de 6 para 4 funerárias, que o líder do governo trabalhou fortemente, pediu muito voto e que logo depois ele se filiou no PL. E quem trabalhou naquele momento, o líder do governo, era o vereador Toninho. Só que eu não sabia que o vereador Toninho tinha se filiado no PL, por isso quero desejar boas-vindas a ele no PL, né? Da mesma forma, presidente, na semana passada, o prefeito comentou que os vereadores do PL tinham que estudar mais Paulo Guedes. Eu quero aqui convidar o prefeito a estudar um pouco mais também sobre Hayek, Mises, Rothbard, Milton Friedman, Ayn Rand, A Revolta de Atlas, livros muito importantes para a história do liberalismo. Né? Podemos aqui convidar ele para debater a escola de Chicago, para debater a escola austríaca, as críticas à escola de Frankfurt, vereador Marcos, que estuda muito esse tema também. E eu quero pedir para o líder do governo, inclusive, levar esse livro ao prefeito, como se preparar para uma economia liberal, para que ele estude um pouco sobre o assunto, sobre o liberalismo. Inclusive, eu fiz aqui uma dedicatória ao prefeito Vaguinho para que amplie seus conhecimentos sobre liberalismo. Assinado o vereador Nicola Martins. Então, depois vou entregar ao líder do governo para que leve ao prefeito esse presente e, inclusive, convidá-lo para conversar sobre liberalismo, sobre medidas liberais que são possíveis de serem aplicadas ao município. Que várias vezes eu trago aqui nessa tribuna, nos meus projetos de lei, medidas liberais e possíveis de serem colocadas em prática. Uma delas, por exemplo, a diminuição do Estado, diminuição de cargos comissionados, até porque, se a gente comparar de abril de 2024 até março de 2025, subiu em 12% o número de cargos comissionados na prefeitura. E a informação é de que vai vir um projeto de lei aí criando mais cargo comissionado. Eu quero saber o que o prefeito Salvaro vai achar disso, se ele concorda ou não. Né? Porque o prefeito Salvaro sempre disse que trabalhava com 30 e poucos % de folha. Será que o prefeito Salvaro vai gostar? Ou será que vai dar uma bronquinha aí no meio entre eles? Porque subiu já, de abril de 24 para março de 25, 12% o número de comissionados. Isso está no site da prefeitura, eu não preciso... aqui é só todo mundo olhar, de 346 para 387 cargos comissionados. Por fim, presidente, nesses 30 segundos que faltam, destacar a importância da audiência pública do rotativo na última quinta-feira, bastante representativa. Quero agradecer muito os técnicos da casa, o pessoal da imagem e som, o Henrique, que deu todo o suporte. Vereador, você dispõe de mais 30 minutos do vereador Minutos, Marquinhos. presidente. 30 segundos, 30 segundos. Agradecer, então, aos técnicos da casa, toda a equipe técnica da casa, que deu o suporte necessário para que a gente pudesse fazer uma grande audiência pública. Ao mesmo tempo, várias ideias foram retiradas,
possibilidades de projeto de lei que a gente já está estudando para colocar em prática. Os encaminhamentos já foram mandados ao Ministério Público, para a Prefeitura também, para a DTT e para a Gerestar. E amanhã eu trago um pouco mais, presidente, de comentários, fotos e informações sobre a visita que eu fiz a São Paulo para conhecer projetos de retrofit, bem como a Prefeitura de São Paulo, por conta do tempo. Obrigado, e vou entregar aqui o presente ao líder do governo para que leve ao prefeito. Seguimos com os vereadores do PL, o vereador Obadias Beroni. Vereador, você dispõe de mais 2 minutos e meio do vereador Juarez Jesus. Mais 1 minuto e meio, então o senhor dispõe de 5 minutos. Deu 1 minuto para o e-mail. 1 e-mail? Deu 1 e-mail para o Fontana? Deu 1 minuto, presidente. Ele deu 1 Fontana e 1... Fontana. Isso. Perfeito. Obrigado. Senhor presidente, meus cumprimentos a Vossa Excelência, cumprimentar também aos nobres membros da mesa, cumprimentar os vereadores, todos que estão nos acompanhando nessa nossa sessão. Sempre é uma alegria poder vir a esta casa debater. Eu quero aqui cumprimentar o vereador Nicola pelo presente que trouxe. Foca aqui, irmão, por favor. Eu tenho uma plaquinha lá, mas ele trouxe um adesivo. Filme isso aqui. Obrigado, viu? Essa será e essa é a nossa luta, vereadores. Eu trabalhei muito, quem estava na legislatura passada sabe o quanto eu bati nessa tribuna, o quanto eu fui verdadeiro e tentei transmitir algo para a nossa população em relação a essa pauta. E hoje nós estamos colhendo frutos, e frutos amargos, que dói, que machuca a gente. Pior de tudo que o Ademir trouxe aqui é você ver um pai de família entrar no mercado para comprar um pãozinho para sua família, fazer a comprinha do mês, para tomar um cafezinho, mas não tem a picanha, porque a picanha prometida não foi cumprida, o café está caro, mais caro proporcionalmente do que a própria picanha, os ovos, o ovo hoje, meu irmão, só o rei do ovo que está ganhando. Nós estamos sofrendo nessa situação, mas enfim, vamos trabalhar muito para que o ano que vem possamos tirar essa encrenca que nós estamos, por isso que sempre estarei levantando isso aqui para Criciúma, viu? Precisamos fazer um coro, é fora Lula já, próxima eleição fora Lula. Senhor presidente, eu venho para uma pauta municipal, eu ia falar isso na semana passada, mas a gente não conseguiu, mas só que a título de sugestão, nem tudo que a gente sobe aqui é para expor, é para criticar. Não, a gente vem para ajudar. É por isso que a casa é uma casa de fala, de falar, da gente conversar, da gente apresentar. Um dos problemas que nós estamos percebendo na cidade, e os senhores vereadores, acredito eu que tenha chego para vocês, é a questão das bocas de lobo. Eu recebi alguns questionamentos e estava montando até uma situação até acontecer isso. Eu estava passando lá na comunidade do querido vereador Amaral e eu encontrei esse carro, Amaral, que está ali, passou, vai voltar daqui a pouco, na frente da Assembleia de Deus, dentro de uma boca de lobo. Mas dentro mesmo, literalmente. O carro, porque a boca fica bem próximo da via, ela não tem meio fio que venha proteger. Então, a pessoa que estava dirigindo, ela foi muito pelo canto e caiu dentro. Eu fazendo um apanhado daquilo que eu tenho recebido, a gente começou a observar algumas bocas de lobos. E o que acontece, meu irmão? A maioria delas, vereador Toninho, estão danificadas. Ou estão sem a proteção, que seria a tampa, ou estão com a tampa quebrada. O vereador Juarez falou muito sobre isso na legislatura, claro, com certeza. Na legislatura passada, bateu muito nisso. A gente está aqui para auxiliar, para ajudar. A gente sabe que existem as terceirizadas, mas como a prefeitura fiscaliza a obra da terceirizada, é muito importante analisar o material, a qualidade do material. Você nesse tem uma parte, com certeza. Perfeito, vereador Obadias. Parabéns por ter levantado esse tema, porque não tem, duvido aqui, qual vereador que não tem recebido com frequência esse tipo de situação. Se a gente for fazer indicação do que chega de foto de boca de lobo arrebentada na frente das residências, toda a sessão vai ter 3, 4 folhas dessa daí de indicação, porque é um absurdo. E eu acredito que a gente precisa fiscalizar
a empresa que está fazendo essas tampas de boca de lobo. Porque é impossível que esteja... Não dá, se passar de bicicleta por cima, quebra, né? Antigamente, tinha umas tampas de concreto forte que passava uma carreta em cima e não quebrava. Agora, já teve situação de pedir o vereador Obadias para que eles trocassem uma tampa de lobo e logo foram lá e fazer a troca. Quando desceram no caminhão, já estava quebrada a tampa. E não é só o risco, a questão de você quebrar a tampa, o risco que você corre. Eu fico preocupado com as crianças que vêm do colégio, com as senhoras que vêm, a acessibilidade, vereador Nicola, as pessoas que têm a questão de deficiência visual, cadeira de rodas, cadeirantes, ter dificuldades para poder passar naquele momento, ou cair, ou fazer uma coisa como aconteceu com esse carro aqui. Ali caiu um carro, prejuízo material. Às vezes pode cair uma pessoa que tem um prejuízo físico, que é pior ainda. Então, deixo essa sugestão para que a gente possa batalhar mais, conversar com o secretário Cláudio, para que essa situação seja levantada e seja esclarecida um pouco mais ou solucionada. Obrigado, presidente. Vereador do MDB, vereador Marcos Machado, você dispõe de 3 minutos. Boa tarde, presidente, nobres colegas da mesa diretora, boa tarde, colegas do plenário, público que nos assiste na galeria e pelas redes sociais. O que me traz no horário político hoje é relatar aos colegas da cidade de Criciúma a nossa atividade em Brasília na semana passada. Nós fomos participar da 12ª Conferência de Lideranças em Saúde da Mulher. A Rede Feminina de Combate ao Câncer é uma pauta que, para o nosso mandato, vereadora Goretti, é uma pauta que nos é muito cara. E a presidente Arlete recebeu a nossa visita, tão logo nós fomos eleitos, nós já buscamos a Rede Feminina de Combate ao Câncer para entender o que a rede precisava e como que esse cidadão, enquanto vereador, poderia ajudar ainda mais a rede, né? E uma das pautas era essa conferência, que a Rede Feminina só poderia enviar um representante, presidente, se um agente político fosse junto. E a gente recebeu a convocação, inclusive está protocolado no sistema da casa. Lá a gente participou dessa conferência, onde pôde entender o aumento de número de câncer no Brasil, voltada para a saúde da mulher e tantas outras doenças, com propriedade. A gente trouxe conteúdo para debater no âmbito local essa causa. E ainda participou na quarta-feira de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, né, que falava sobre medicina de precisão, vereador Dr. Luiz Fontana, né? Uma tecnologia para a política oncológica no Brasil. Eu estudei, obviamente, o tema de forma superficial, eu não vou me aprofundar muito aqui na tribuna para não cometer nenhum erro, mas essa medicina de precisão ela busca uma abordagem médica que considera as características individuais de cada paciente, né, para ter o tratamento específico. Então, isso que a gente vai trazer para debater na cidade nos próximos dias. Vereador Marquinhos, o senhor dispõe de mais 3 minutos e meio da vereadora Goretti. Obrigado, vereadora Goretti. Então, quero convidar os colegas para se unir a essa causa. A Rede Feminina de Combate ao Câncer tem 42 anos na cidade de Criciúma. Eles têm um levantamento muito interessante que, de 2015 a 2023, são 8 anos de levantamento, são 58.414 atendimentos. Porque, às vezes, uma mulher procura lá para fazer alguma coisa e acaba saindo com 3 ou 4 atendimentos de uma outra especialidade. Ou seja, em 8 anos, pouco mais de 58 mil atendimentos. Só que só em 2024 são 26.841 atendimentos. Vocês têm noção do que é isso? Em 8 anos, 56 mil atendimentos. Em 1 ano, o levantamento da Rede Feminina de Combate ao Câncer são 26 mil atendimentos. E aí a Rede Feminina está com um protocolo no Ministério de Assistência Social para buscar os SEBAS, para poder usar de recurso público, poder receber emenda parlamentar. Eu acho que uma das grandes causas para os próximos anos, para os próximos meses, é tentar a união de esforços para conseguir uma sede do tamanho que a Rede Feminina de Combate ao Câncer precisa. Então, é por isso que a gente sobe nessa tribuna hoje, para falar da importância da Rede Feminina de Combate ao Câncer em Criciúma. Isso é uma causa interessante que precisa do olhar carinhoso de todos nós, vereadores e vereadoras. E aí, claro, por favor, vereador.
Então, vereador Marcos, semana passada, né, veio a Gabriele aqui, foi muito bom, explicou bastante. E nós chegamos a debater que eu acho que na Câmara, ou até as mídias sociais da Câmara, a gente enfatizar mais realmente essas... como a gente pode prevenir os cânceres, né, que a gente comentou aqui, que era o março azul, que a Gabriele veio falar, é algo que não é muito difundido. Até eu ali que trabalho nas clínicas, não foi algo difundido como é o do Outubro Rosa e do Novembro Azul. Então, acho que a Câmara em si, nós podíamos pensar em fazer mais ações voltadas principalmente para a prevenção, que a gente sabe que a prevenção é sempre o melhor caminho. Parabéns aí pela ida a Brasília para esse projeto tão importante. Obrigado. E sabe outro dado importante que vai chocar os vereadores, eu pelo menos fiquei chocado, se continuar nessa média, o câncer de mama, vereadora Goretti, vai ser a doença que mais vai matar no Brasil em 2030, se continuar nessa média. Então, eu acho que nós, enquanto agentes públicos, precisamos pensar nesse caminho, no caminho da prevenção. O que é o investimento quando o gasto é na prevenção da vida das pessoas? Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar. E para corroborar com a fala, agora eu trocando de saco para mala, para corroborar com a fala do vereador Obadias, eu fiquei chocado na última semana, vereador Obadias, que teve uma reunião do Partido das Trevas, aí, como o vereador Ademir fala, em que o Zé Dirceu, o maior pilantra desse país, foi numa reunião do Partido dos Trabalhadores, que está sendo criticado, porque tem um quadro deles que está querendo voltar para a presidência do PT e tudo mais, e aí criticaram ele, porque os mensaleiros querem votar o comando. E ele teve a pachorra, vereador Obadias, de dizer que os mensaleiros nunca saíram. E nós estamos achando isso normal. Assaltaram o povo brasileiro, assaltaram os trabalhadores e as trabalhadoras. Eu sou filho de uma mulher que é empregada doméstica, sai de casa às 7 horas da manhã para trabalhar, paga imposto, paga o seu remédio, não tem plano de saúde, é usuário SUS. E esse canalha, vereador Obadias, tem a coragem de dizer que os mensaleiros nunca saíram da política. E aí nós estamos discutindo aqui que uma mãe de família, vereador Ademir, está presa porque cometeu uma barbaridade, bem verdade. Ela riscou uma estátua pública, mas a proporcionalidade da pena, vereador Daniel, não está sendo respeitada. Então, eu quero corroborar com a fala de Vossa Excelência e dizer que, como dizia Ulisses Guimarães, a moral é o cerne da pátria e a corrupção é o cupim da República. Com a fala agora o vereador Aldinei Potelec, republicano. O vereador Miri D'Agostinho cedeu o seu tempo, vereador. Obrigado, vereador Miri, pelo seu tempo. Boa tarde ao presidente Amaral, aos nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias, também pela TV Câmara, pelas redes sociais. Vereador Ademir, é preocupante que uma mulher que usou um batom para pichar lá uma estátua lá na Praça dos Três Poderes receba 14 anos de prisão. E o mesmo STF que condena essa mulher a 14 anos de prisão, essa semana deve pautar e voltar a discutir o fim da visita íntima, da vistoria, da vistoria não, como é que se fala? Me fugiu o nome. Da revista, exatamente, da revista íntima nos presídios. Imagine o perigo, vereador Marcos, né, de uma mulher, de um faccionado, levar um batom para dentro do presídio, né, escondido ali em alguma parte íntima do seu corpo, haja vista que o STF pretende, de repente, abolir a revista íntima. Então, para você ver a dicotomia que nós temos e que está acontecendo no nosso país, mas uma coisa nos alegra, nós vereadores, ano que vem, ano de eleição, nós podemos mudar essa situação, começando pela eleição dos senadores. 2/3 do Senado será trocado ano que vem. O Brasil precisa eleger senadores que tenham um peito, que tenham coragem de pautar o impeachment do ministro do STF. Temos aí uma grande oportunidade ano que vem, porque 2/3 do Senado Federal vai ser trocado na próxima eleição. Então fica aí a dica para você, eleitor, você que acompanha, né, você vai às urnas, fica aí a dica.
Uma outra situação, nobres colegas vereadores, que eu quero trazer a essa tribuna, na semana passada eu falei da minha preocupação com relação à decisão do STJ em multar os pais que não vacinaram seus filhos contra a Covid. E não só multar, mas o STJ disse com todas as letras que o pai não tem mais autonomia absoluta sobre os seus filhos. E essa semana eu fui procurado, além de eu postar isso nas redes sociais, inúmeros comentários, milhares de visualizações sobre esse meu comentário, também fui procurado por uma mãe cujo seu filho tem 4 anos, uma mãe aqui da cidade de Criciúma, seu filho tem 4 anos, todas as vacinas em dia, menos a vacina do Covid. E ela foi notificada pelo Conselho Tutelar, a pedido do Ministério Público, e que se ela não vacinar o seu filho, ela pode ser multada, ela pode ser considerada uma mãe irresponsável. Então, isso é uma discussão, né? E aí nós ouvimos na semana passada o próprio doutor Luiz Fontana comentando que entre os próprios médicos profissionais da área de saúde não há um consenso, né, com relação ao benefício ou malefício da vacina do Covid. Né? Os próprios laboratórios, alguns já estão não deram continuidade à fabricação daquela vacina. Enfim, então há uma discussão e nós precisamos, antes de mais nada, preservar o direito dos pais com relação aos seus filhos. Um outro assunto que me traz a essa tribuna, senhor presidente e nobres colegas vereadores, foi 2 visitas que eu fiz na semana passada. Uma, vereador Neto, lá na unidade de saúde do Vozocris, Rio Maina. Fui atendido lá pela gerente da unidade, que é a Aline, e aí eu preciso aqui parabenizar não só a Aline, mas toda a equipe da unidade de saúde lá do Vozocris. Eu conversei com pessoas que estavam lá na fila aguardando o atendimento, e essas pessoas, todas elas, elogiaram o atendimento que aqueles profissionais da saúde que estão lá na unidade de Vozocris dão para as pessoas que procuram a unidade. Há, sim, uma necessidade de ampliação daquela unidade, né? A unidade hoje atende 12 mil pessoas, são 2 bairros que a unidade atende, então há uma necessidade de ampliar, há uma necessidade de proporcionar computadores para que eles possam melhorar o ambiente de trabalho, mas o atendimento, né, as pessoas com quem eu conversei que estavam lá, e eram várias pessoas, presidente, que estavam lá na unidade de saúde, todas elas elogiaram o atendimento que aqueles profissionais têm dado aos munícipes. Então, a gente precisa fazer esse registro aqui, dar os parabéns para a Aline, que é a gerente da unidade, e toda a equipe da unidade de saúde lá do bairro Vozocris. No mesmo dia, eu também fiz uma visita à escola Serafina Milioli, pescadora, ali no bairro Operária Nova, né? Conversei com a diretora lá, que inclusive na semana passada foi trocada, foi substituída, e estive fazendo essa visita lá. A unidade está sendo reformada, está sendo trocada toda a parte elétrica da unidade, até porque teve pais que me questionaram, né, porque a escola teve alguns dias que estavam sem energia, mas é porque, de fato, há uma reforma lá em toda a parte elétrica da escola, colocando toda nova. A escola conta com cerca de 500 alunos, 76 alunos no período integral, 33 alunos com laudo, com a necessidade, vereador Daniel Cipriano, do segundo professor. E aí existe aquele problema que nós já temos e que espero que com esse projeto que nós vamos aprovar hoje, acredito que esta casa vai aprovar hoje, o PLC 4, que trata justamente da possibilidade de contratação de mais 61 auxiliares de sala para a rede municipal, eu acredito que a gente consiga melhorar mais as condições. Mas lá na escola, são 33 alunos com laudo. Dos 33 alunos, nós temos apenas 3 professores e 6 estagiários. Desses 33 alunos, 3 utilizam fralda. Então, preciso de uma atenção especial. Então, há uma necessidade, sim. Eu espero, né? Eu sei que são 63 escolas. Esse problema de falta de professores estão nas 63 escolas. Nós vamos autorizar a contratação de mais 61. Talvez não seja suficiente, mas é o primeiro passo que o governo está dando para poder atender a necessidade que nós estamos trazendo para essa tribuna aqui. Então,
Era isso que eu queria falar, presidente, e agradeço ao vereador Miri pelo seu tempo. Obrigado. Vereadores do PSDB, vereador Daniel Cipriano, declina. Vereador Neto Gioni. Boa tarde, senhor presidente, a todos os vereadores, vereadoras, público que nos assiste, né? Diz o vereador Nicolas, Café Bergamasco. Então, ontem, no último final de semana, ontem domingo, teve o Café Bergamasco lá no distrito de Rio Mãe, né? Na Vila Macarinha, que eu tinha feito um convite para todos os vereadores. Fico feliz de o nobre vice-presidente Amaral fazer parte lá, foi conosco lá, foi muito bacana. Isso é a cultura da nossa cidade, né? Do nosso distrito. Isso para nós é uma grande relevância. E esse ano, né, o ano do centenário da cidade, o prefeito Vaguinho também esteve lá, juntamente com sua esposa, né? Foi um evento muito legal, muito bacana mesmo, aonde desde o início da manhã, durante o dia, ao meio-dia já teve um almoço, às 10 horas teve um programa de rádio até 1h da tarde, e depois da tarde foi o Café Bergamasco, né? Esse café ontem fez 18 anos, e para nós da colonização italiana é um projeto importantíssimo. Lá também passou o ex-prefeito Clésio Salvário. Foi uma tarde bacana e descontraída. Então, fico aqui feliz, né, em poder fazer parte, não só do Circo Bergamasco, em sim, de todo mês poder estar participando. Só senti um pouco de falta dos políticos, porque vai chegando agora o pleito eleitoral, Miri, para a próxima eleição, mas daqui uns 5 meses eu tenho certeza aí que vão levar até torta. Vereador Neto, o senhor dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Antônio Manuel. Obrigado. Agora vou aproveitar então para pegar um adendo do nobre vereador Potelec. Obrigado pela visita lá na unidade de saúde. Fico muito feliz, a Aline é muito competente, juntamente com a Muriel lá que coordena toda a região do distrito do Rio Mãe, né, desde o Hospital Santo Agostinho. E acho que faz uns 15 dias eu fiz um anúncio aqui de 700 mil da deputada Giovana de Sá, e eu tenho certeza que vai dar certo, até porque ela já disponibilizou esse valor. E já que foi falado disso hoje, falei também com o Jânio, secretário, e acho que faz um mês que o vereador Nicolas me falou sobre a questão, até importante isso aí, de um valor do governo do estado lá do bairro São Marcos, da unidade de saúde. Então, esse dinheiro, ele não chegou a tempo hábil, está perdido? Não está perdido, está tudo certo, calma. O município fez com recurso próprio, dei até a ideia para o Jânio para esse dinheiro colocar lá na unidade de saúde no distrito de Rio Mãe. Até que, se venho da deputada, pode se demorar, então já que vai estar vindo nos próximos dias ali do governo do estado, aproveita e já bota ali na unidade de saúde, já lança a ordem de serviço e já faz. Tem que entender que é para a população inteira, indiferente de partido, de governo, agora é a hora de fazer o bem pelas pessoas. Então, acho que foi uma ideia legal. Até não tinha conhecimento, Nicolas, dessa questão que lá da unidade da São Marcos, pensei que o recurso tinha vindo, foi destinado realmente, mas não chegou em tempo hábil. E eu falei com o Jânio, tem grande possibilidade, até para antecipar, para não demorar, presidente. Então, isso eu acho que é importante, não só para o vereador Neto Júnior, para o Danielzinho, que é da região do Rio Mãe, mas para a cidade inteira, né? Quem ganha é a população em si. Tá bom? Obrigado, presidente, uma ótima semana. Continuamos com vereadores do PSD. Vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, quero cumprimentar a mesa diretora, os nobres colegas vereadores, e faço uma saudação especial à Patrícia, que é minha eterna professora do curso de Direito, e digo que não fui um bom aluno em Direito Administrativo, mas a professora Patrícia, sempre muito
atenta às dificuldades dos estudantes. Então, professora, seja bem-vinda. Dito isso, senhor presidente, quero falar das ações importantes do nosso governo, o governo Vaguinho, que está de frente para o futuro. A gente sente os ventos de mudança dessa cidade. E digo o seguinte, senhor presidente, no sábado fiquei muito feliz. Aconteceu uma ação ali no bairro Colonial, que foi as castrações. De imediato, fiquei um pouco receoso, achei que o povo não ia conseguir fazer o cadastro, mas foi um sucesso. Faltou até vaga. E digo que se tivesse 200 vagas, seriam feitas. Mas como era um mutirão num dia só, Olha, fiquei muito feliz, a comunidade do entorno Metropol, no Laranjinha, na Vila Visconde, ficaram muito realizados. Uma outra ação também, senhor presidente, do nosso governo é a Cidade Limpa, que é uma ação que já tem se discutido desde janeiro. O setor ali de planejamento, até eu me lembro que a gente foi lá na prefeitura, a comissão de obras, e eu fiquei ali naquela comissão da Cidade Limpa, do Executivo, representando o Poder Legislativo. Então, agora, senhor presidente, com esse programa que foi lançado no sábado, e a gente mostra que o nosso prefeito é muito trabalhador e pegou na massa, eu dei uma fugida e fiquei lá no bairro Colonial assistindo às castrações, porque para subir aquele morro ali só com a metade do coração fica difícil. Mas dei a justificativa e falei, olha, na próxima, quando for numa planície, cara, vocês podem contar comigo. Então, com essa Cidade Limpa, senhor presidente, esse programa Cidade Limpa, a zeladoria do município vai mudar. As questões, as manutenções em parques, as limpezas, a questão importante das bocas de lobo, eu não tenho dúvida, porque esse governo está comprometido, que é de frente para o futuro, senhor presidente. E eu subo nessa tribuna e fico muito feliz de elogiar o nosso prefeito, porque é um governo que dá certo, é um governo que está comprometido mesmo. Agora, com esse PLC, que aumenta a vaga dos auxiliares em sala de aula, que é uma demanda que essa casa já vinha falando, que vai beneficiar as crianças com deficiência, vai aumentar 61 vagas, aumentar também o número de assistentes sociais na Secretaria de Educação, vai ser um sucesso, senhor presidente. E dito isso, senhor presidente, eu encerro as palavras, porque se eu fosse aqui só elogiar o nosso governo, eu ficaria horas e horas e horas e horas aqui. Vereador Daniel, você tem mais um minuto do vereador Amaral. Mais um minuto, senhor presidente, para falar, senhor presidente, das ações do nosso governo. Uma outra coisa que eu tenho ficado feliz também, senhor presidente, é que no final de semana, conversando com o secretário David, conversando alguns assuntos de saúde, ele me falando os convênios e uma promessa da diminuição da fila de algumas especialidades, o governo já autorizou, vereador Toninho. Então, a questão da saúde do município, a gente vai agora, nesses próximos dias, ver uma mudança real. E a ouvidoria também, senhor presidente, tem funcionado 156, desculpa. É por causa do AVC, eu, às vezes acabo ficando um pouco esquecido. Vereador, 156. Vereador Daniel, você dispõe do mais o tempo deste vereador. Senhor presidente, então, senhor presidente, e também quero falar, senhor presidente, das ações de obras do nosso município. Aqui, quero fazer um adendo e elogiar o secretário Cláudio, que tem nos surpreendido. O homem técnico, o servidor de carreira, e a marca desse governo que eu tenho notado, senhor presidente, é que é um governo que, ao mesmo tempo, é político e técnico. E isso tem funcionado perfeitamente na cidade. A humanização. A cidade de Criciúma, de infraestrutura, senhor presidente, a gente avançou bastante nos últimos anos com a gestão anterior.
mas agora a humanização da cidade de Criciúma, um olhar, uma gestão que tem um olhar que é voltado para as pessoas, essa sensibilidade, é muito importante. E é importante, senhor presidente, justamente no centenário da nossa cidade. A gente também não pode fechar os olhos da questão da exploração do carvão, dos trabalhadores, das dificuldades que a cidade de Criciúma enfrentou. Mas essa questão, a gestão, ela voltada justamente com um olhar humanizado, senhor presidente, ela é fundamental na administração pública. E dito isso, senhor presidente, eu também vou fazer um adendo na questão econômica do município, que tenho estudado os números e tenho buscado alguns exemplos de outras cidades, principalmente na questão dos bares, restaurantes e do setor de serviço, o impacto que esse segmento ele tem no orçamento. E nos próximos meses, eu quero subir aqui na tribuna e falar, senhor presidente, sobre as ações que a gente vai tomar em benefício a esse setor. E dito isso também, senhor presidente, quero fazer mais uma entrada nessa questão do Fora Lula. O governo federal ele tem deixado muito a desejar, mas eu, no meu mandato, senhor presidente, eu vou focar mais nos assuntos locais. Até porque o PSD, senhor presidente, no estado de Santa Catarina, é um partido de direita, então a gente não precisa dizer o lado que a gente está no estado, né? E a gente tem um projeto político alternativo, que é o nosso prefeito de Chapecó, João Rodrigues, um homem bolsonarista, um homem correto, um homem de direita. Mas fica esse adendo. O governo federal tem deixado muito a desejar, as pessoas elas estão infelizes, mas eu não tenho essa mesma eloquência que alguns vereadores têm, essa fibra, mas o meu posicionamento ele é claro. Fora Lula. Então, dito isso, senhor presidente, encerro as minhas palavras mais uma vez dizendo o seguinte: abençoada é a cidade de Criciúma por ter essa gestão humanizada. Com a palavra, o vereador do PSD, vereador Valdeci Bittencourt, vereador Amaral. Vereador, você dispõe de 2 minutos e meio. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste, eu gostaria de perguntar para a dona Geraldina, a mãe do Vaguinho, se ele nasceu dentro da Varg ou dentro da TAM. Porque em menos de 100 dias o prefeito está voando. Quero parabenizar o nosso prefeito, o Vaguinho, que nesse sábado agora eu saí com ele, fomos no bairro Operária Nova, e o prefeito Vaguinho, em primeira mão, anunciou ali o posto de saúde, onde que o Nadinho aí, foi o presidente lá do Operária, o Nadinho lutou muito por aquele posto, a Sandra, o pessoal do Conselho Local de Saúde, hoje o presidente Gerson. Esse mérito não é do vereador Amaral, não. Esse mérito é da comunidade. Lá o posto de saúde lá que ficava na rua Adolfo Alves, não tinha condição, não tinha logística para atender as pessoas. Não tinha acesso para cadeirantes. Pessoas com 60 anos ali não conseguiam subir naquele morro índice lá. Então o prefeito Vaguinho, é aquele que eu gostei muito da atitude do vereador Luiz Fontana, quando ele falou aqui das pessoas que faltaram as consultas. Isso é consciência. Tá? Eu sou um vereador da base, mas quando o nosso prefeito não estiver bem, ou tiver alguma não conformidade, eu fico quietinho lá no meu canto. Agora, um prefeito, em menos de 100 dias, um prefeito, o que o Vaguinho, ele está tendo uma aceitação na cidade de Criciúma, incrível. Hoje, as máquinas estão roncando no bairro Operário Novo. Aquela comunidade tem lutado muito. A Sandra, o Gerson, o pessoal lá do Conselho de Saúde tem lutado muito por aquele posto. Eu fico muito feliz em poder subir essa tribuna aqui, porque eu tive votos no Operário. Todos nós, vereadores aqui, vereador Juarez, nós tivemos votinho lá, entendeu? E qual o significado da palavra vereador?
É vereador do povo, não importa onde está esse povo. Se é no centro, se é lá na Boa Vista, se é lá no Renascer, no Rio Bonito. O nosso dever aqui é ficar feliz com a felicidade do outro. Então, hoje eu estou muito feliz aqui com essa fala do nosso prefeito. Quero que Deus abençoe ele, o Salésio Lima, o nosso secretário de obras, Cláudio Rosso. E dito isso, senhor presidente, eu estou muito feliz, vereador Miri, hoje, com essa notícia aí, com essa fala do nosso prefeito. Estou muito orgulhoso. E o povo da Operária tem muito mais para vir para vocês. Um abraço. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para mandar mensagem de condolências para a família de Rinaldo Cristiano da Silva, que padeceu aos 52 anos. Popular Boca, lá da quarta linha. Atendido de plano, vereador. Mais uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Para mandar também uma mensagem de condolência para a família da dona Lídia Cardoso da Utué, aos 86 anos, ali do Morro Estevão. Atendido de plano. Muito obrigado. Terminado o horário político, passando para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Requerimento 167/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há previsão para a finalização da reforma do espaço PET do Parque Prefeito Altair Guide. Havendo previsão, possível estimar a data? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Presidente, trazendo uma sugestão liberal aqui na tribuna da Câmara, inclusive naquele período de 2022, a gente começou a dar alguns passos em relação a esse assunto, mas travou numa falta de interesse do gabinete na época, inclusive fazer uma parceria, assim como existe a adoção de canteiros centrais, de parques, de praças e tudo mais, a prefeitura abrir um edital para chamamento de pet shops interessados em adotar esses espaços também. Né? Em 2022 a gente começou a tratar desse assunto, mas não foi para frente, não se encaminhou esse assunto, não andou. E os espaços pet são espaços muito legais e muito utilizados, vereador Daniel. Muito. Claro, só vou concluir e já dou a parte para o senhor. São espaços muito utilizados e muito interessantes, e que podem sim ser feito adoção, ser feito... Isso não impede a prefeitura de fazer intervenções, mas traz o privado para participar do processo da gestão pública, sem dúvida nenhuma, sendo uma parte do vereador Daniel Cipriano. Vereador, parabéns pela acessibilidade desse assunto, que nos é tão caro, mas exatamente eu tenho uma resposta para o senhor sobre esse requerimento. Nós já temos negociado com o Renan, que é o empresário dono da rede Bicho Chique de veterinária, e ele está adotando tanto a Praça do Congresso, o Espaço PET, quanto o Altair Guide. A gente vai fechar a assinatura até sexta-feira. A partir do momento que é assinado, então ele já tem domínio sobre o espaço. A gente conhece o Renan e sabe o trabalho que ele realiza dentro das suas empresas, então a gente acredita também que esse espaço vai ser muito bem cuidado e totalmente remodelado. Em princípio, esses dois espaços, ele até ficaria com o das Nações, mas deixou para que o outro pegasse. Futuramente, provavelmente, ele vai pegar lá, se não houver um outro interessado. Ele pega do Congresso e qual outro? Ele pega o Altair Guide e a Praça do Congresso. O processo já está pronto, a documentação já está pronta, a assinatura vai ser feita até sexta-feira, aí depois o período de arrumação vai ser de acordo com... Perfeito. Parabéns ao município pela atitude, e sugiro, inclusive, a edição de um edital de chamamento para mais interessados nesses outros que, nesse momento, não se tornaram de interesse de outros empresários. Né? Nesse caso, o empresário se colocou interessado no do Parque Altair Guide e no da Praça do Congresso, mas nós temos aquele do Parque dos Imigrantes, nós temos o do próprio Parque das Nações, que são muito bonitos e que têm condições de receber, sim,
apoio privado. Parabéns, vereador Daniel Cipriano, porque eu não tenho dúvida que o senhor que encabeçou e fez esse meio campo. Parabéns. Vereador Ademir. Parabéns pela proposição, vereador Nicolas. Foi uma grande sacada essa aí. Né? Coisa que você... É o efeito multiplicador, né? No passado você fez isso, pediu, de lá para cá as vozes, elas começaram a se confrontar. Os ventos da mudança. Os ventos da mudança, isso é mesmo. O vereador Daniel ali tem bastante razão. Então, esses ventos das mudanças fizeram o quê? De repente, esse novo governo agora já começar a encaminhar isso aí. Projeto de lei, aquela mesma coisa da doação das praças, perfeitamente. E com certeza tem um monte de pet shop aí louco para lá fazer um parquinho. É aquela concorrência bonita. Se para cada parque deixar 2 concorrentes e nos outros, pô, vai ter bastante... O município não vai gastar, não vai ter custo, porque eles vão estar ali cuidando realmente, né? Então, bela sacada pelo requerimento. Já estavam trabalhando, o efeito do passado veio para o futuro e o interesse de muita gente da causa animal, isso aí está se realizando uma coisa bacana. É isso aí. Parabéns, parabéns também, relator. Coisa boa. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 168/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há planejamento para a implementação de mais vagas de estacionamento para motoristas que necessitam realizar o embarque e desembarque das crianças que utilizam o CIA FASC Professor Lapagesse. Havendo planejamento, é possível estimar uma data? Não havendo a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 161/2025, autor Ademir José Honorato. Manutenção e recolocação da tampa de lobo, além da repintura da faixa de pedestre na Avenida Universitária, de frente ao número 336, bairro Universitário. Requerimento de número 169/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte. 1. A possibilidade de instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da rua Líbero João da Silva e também na Praça Quintino Zago de Costa, localizado no bairro Verdinho. 2. Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras. São os ventos da mudança, né? Que a gente, né, vereador Daniel? Então, o que acontece? Eu sempre falo e reclamo, né, que o sistema é pensado a leste e oeste, e ao sul nós lá sempre pegamos a rebarba, aquilo que vai no final e coisa e tal, né? Então, assim, como está muito mais inseguro nos arredores de Criciúma e tudo mais, então é necessário que, de repente, se dê uma atenção e que nessa região, que a gente, né, que vocês conhecem lá também, que, de repente, se faça e que realmente leve, antecipe, já esteja o projeto ali, financiado tudo certinho para fazer a instalação, então que, de repente, dê essa oportunidade para nós, para a nossa região, mais uma vez, a região do Verdinho, agradece o atendimento e quer isso lá, esse benefício. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 170/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, tendo conhecimento do tamanho da região da Grande Quarta Linha e sabendo a distância que há até o centro da cidade, questiona-se o seguinte. 1. Há possibilidade de criação de uma UPA 24 horas no lugar da Unidade Básica de Saúde? Quarta linha. 2. Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras. É um assunto muito sério, que a gente já discute naquela região há muito tempo. Então, como o nosso vereador Daniel acabou de falar, os ventos da mudança, né? E queremos, assim, puxar para a sensibilidade um pouco mais nessa questão que existe saúde, que todo mundo está vendo que está acontecendo muito problema, né? Então, esse pedido dessa UPA, desde quando nós começamos lá, foi montado aquele grande posto de saúde na quarta linha, que era para esse assunto, depois não deu, viraram 2 ESFs ali e tal, enfim.
foi tocando de lá até hoje, com muito trabalho. Nessa última campanha houve a promessa de todos os candidatos a prefeito, inclusive também do prefeito Vaguinho. Então, eu só subo aqui para fazer a lembrança, né? Para a gente verificar. O que acontece? Lá naquela nossa região, ela contempla, nós somos a grande quarta linha hoje, tipo assim, a quarta linha tem 7.500 moradores, a média quarta linha 10 mil e a grande quarta linha um pouco mais de 22 mil moradores. Ou seja, nós temos ali na região nossa, Posto Saúde, na quarta linha, Morro Estevão, primeira linha, Verdinho, Sangão. E no São Roque abre um dia por semana, certo? Então, há essa necessidade. E o que essa UPA, esse 24 horas vai contemplar para nós lá, vereadora Gorete, já sendo um tempinho já. O que acontece? Ela vai fornecer aquela região para São Domingos, Vila Maria, Morro Albino, Verdinho, Capão, São Roque, Sangão, primeira linha Pontilhão, primeira linha Paineiras, lá mais acima São João, aí vem ali Morro Estevão, Zanivan, D'Agostinho, no HG e a própria quarta linha. Então, olha a quantidade, a região. Só para você ter uma ideia, a região nossa agrícola, o tamanho territorial, praticamente a região agrícola, é o mesmo tamanho do restante da cidade de Criciúma. A metade de Criciúma está ao sul, para nós lá. Onde eu sempre reclamo, né? Leste-oeste, tem todos os atendimentos. Aqui nós temos leste-oeste, aqui, ó. Próspera tem, centro tem vários aqui, lojas, hospitais, né, tudo mais, mas tem algumas pessoas vir. Aí vai, 24 horas, Boa Vista, Santa Luzia foi aberto agora, Rio Maina também um baita. Então, aqui nesse trecho leste-oeste, somos bem amparados. Ainda bem, certo? Mas para nós sair lá da quarta linha, vereador Gorete, por exemplo, no lugar mais longe, então vamos lá na Vila Maria, lá perto do presídio, dá praticamente quase mais de 20 quilômetros até o centro. Para nós sair da quarta linha hoje, para chegar aqui num hospital, para um socorro emergencial, é 30, 40 minutos. Eu já reclamei outras vezes. Quando Criciúma, ela mais previdencia a saída e não a entrada. E a gente vem ter que ficar quebrando um monte de volta para chegar a um hospital. Então, assim, ó, não é por nada, mas esse 24 horas lá na nossa região, na UPA, ela vai dar muito mais precisão para nós lá. Um outro ponto também muito importante, agora está sendo ampliado 2 salas, né, e vai ser instalado no raio-x com emenda parlamentar da deputada Júlia Zanata. Então, já está ampliado aquilo lá. Se faça um posto de saúde normal para a quarta linha HG e amplia aquele local ali, né? Faz, no caso, aquelas comunicações das pessoas que vão lá diariamente fazer os seus pedidos, né? E, logicamente, para esse atendimento 24 horas. Segunda parte para a nobre vereadora. Vereador, queria parabenizar o senhor por esse requerimento e lembrar que nós somos 4 vereadores daquela região, 5 vereadores. Sim. Né? Vereador Marquinhos, essa semana eu estava na missa e a pessoa perguntou para mim, vereador, o que esses 5 vereadores estão fazendo que ainda não tem um pronto atendimento naquela nossa região? E eu falei, olha, eu acho que tudo acontece na hora certa. Acho que é bom, vereador Miri, nós se unirmos para ver o que a gente pode, talvez com o governo municipal, fazer uma conversa, talvez com os nossos parlamentares, buscar emenda para a gente tentar fazer. Nós precisamos, a nossa região precisa. Eu lembro que passou mal, semana passada, uma senhora do Pedro Zanivan, e no horário de pico, vocês imaginam ali, o vereador Miri sabe, às 6 horas da tarde, para chegar no 24 horas, ainda bem que tem aquele acesso por dentro que foi feito, mas, gente, dá tempo da pessoa morrer e não chegar num pronto atendimento. Muito bem, o senhor falou que está bem atendida em algumas regiões, mas a nossa região necessita urgentemente de um atendimento 24 horas. Então, eu faço aqui um clamor, né? Parabenizar o senhor também, mas também os vereadores dali, da Mírio, Marquinhos, o senhor, eu, quem sabe a gente se unir forças, buscar recursos, buscar emenda, buscar falar com o prefeito, para que sensibilize aquela região ali, para ser contemplada. Obrigada, vereador. Tudo bem, segunda parte. Vamos aumentar o coro, vereadoras. Vereadora, é isso aí? Vereador Emílio, só destacar, lá no meu gabinete tem as promessas do Vaguinho e do Salésio, e uma delas está lá, a criação da UPA da quarta linha. Verdade. Está falado. Muito obrigado e peço a aprovação do requerimento dos nobres colegas aí e avisamos o povo da nossa região. Estamos simplesmente sempre brigando e correndo e cobrando as coisas da nossa região. Mas, olha, sabemos que somos vereador da cidade inteira, 240 mil. Mas, logicamente, vamos aí. Muito obrigado pela essa aprovação, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicação número 162/2025, autor Valdeci Bittencourt. Instalação de ponto de parada de ônibus com abrigo para passageiros
na rua Silvino Rovares, bairro Paraíso. Requerimento de número 171/2025, autor Valdeci Bittencourt. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe projeto para asfaltamento da rua José Jovino, bairro Pinheirinho, passando pelo bairro Paraíso até a Boa Vista. Se existe planejamento, qual seria o prazo? E se não existe, a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de número 172/2025, autor Valdeci Bittencourt. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe projeto para ser feita uma praça com brinquedos infantis, uma academia ao ar livre no bairro Naspolini, loteamento Maria Zanetti, rua que dá acesso à mina de visitação. Se existe planejamento, qual seria o prazo? E se não existe, a justificativa? O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicação de número 163/2025, autor Nicola Hilário Martins. Realização de estudos visando a facilitar a fluidez do trânsito e a diminuir a ocorrência constante de acidentes na rótula do cruzamento das avenidas Gabriel Zanetti e Estevão Emílio de Souza, bairro Ceará. Requerimento de número 173/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo questionando quais providências os moradores do residencial Mistral, localizado na rua Pedro Benetton, pode tomar para a instalação de muro de vidro no prédio. Há meses eles sofrem com furto de fios constante e tiveram negativas em relação à instalação de um muro de vidro em frente ao prédio. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Nicolas Martins, autor do requerimento. Presidente, queria que a técnica colocasse a foto desse prédio. Rua Pedro Benetton, fundos do Bistequinho, entra ali nos Correios. Os moradores desse prédio, praticamente toda semana ou a cada 15 dias, eles têm furto de fios. E eles já pediram na prefeitura, não uma, nem duas vezes, a possibilidade de construir um muro de vidro ali onde tem o canteiro. Vai ficar a calçada e ali onde tem o canteiro, ali onde começa a grama, construir um muro de vidro. E não está sendo autorizado pela prefeitura. A justificativa da prefeitura é que essa é uma rua que futuramente pode ser alargada. Aí, por um futuro do pode ser, os moradores, todo mês, têm que desembolsar mais dinheiro no condomínio para aguentar o furto de fio. Eles já estão no limite, eles já não aguentam mais e eles estão realmente de saco cheio. Por quê? Porque todo mês tem furto naquele local. Eles precisam desse apoio. E por conta deles já terem essa recusa do município, eu venho fazer esse pedido. Se eles não podem, então, instalar um muro de vidro, o que eles podem fazer? Esse é o meu questionamento. Se eles não podem instalar um muro de vidro no local, o que eles podem fazer para conter esses furtos? Os moradores querem saber, porque eles não têm resposta. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 164/2025, autor Neri Xavier dos Santos. Limpeza e roçada da rua Terezinha Cardoso Rodrigues, bairro São Defende. Indicação número 165/2025, autor Neri Xavier dos Santos. Conclusão da pavimentação asfáltica na rua Senador Paulo Sarazate, localizado no bairro Michel, contemplando inclusive o trecho até a rua Pedro Manuel Apolinário, bairro Santa Bárbara. Requerimento de número 174/2025, em nome de todos os vereadores. Realização da audiência pública no dia 23/4, aqui na Câmara de Vereadores, para discutir sobre o empreendimento Santa Vita. O requerimento está em discussão. Vai discutir? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, um dos autores,
Dr. Luiz Fontana. Presidente, só gostaria de reiterar, né, que esse pedido vai ser em nome de todos os vereadores, já que é uma ação que é tão importante para o município, todo mundo tem esses questionamentos, e tanto a Comissão de Obras e de Saúde acabou discutindo e foram investigar o assunto, então eu acho que é importante, né? Nós já estamos fazendo alguns encaminhamentos devidos em relação ao Ministério Público, Vigilância e Prefeitura também, né? Vai ser feito, já falamos com o líder do governo, tentar fazer uma aproximação, uma conversa com o prefeito, para a gente também ver o que a prefeitura pode auxiliar nesse caso, né? A gente sabe que é um empreendimento particular, mas ele é muito importante para toda a cidade, então estamos fazendo todos os caminhos possíveis para poder a gente ter uma solução nesse caso. É isso aí, obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 175/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Existe planejamento para arrumar as calçadas situadas na rua Dolário dos Santos, esquina com a rua Germano Magrin, centro? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 176/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Existe planejamento para arrumar as lajotas no início da rua 5 de Maio, no bairro Cristo Redentor? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Luiz Fontana. Presidente, então tem umas imagens para colocar na tela. Nós queremos saber se a Prefeitura tem um prazo para arrumar essas lajotas na rua 5 de Maio, no bairro Cristo Redentor. Acaba dificultando a passagem por esse local, a gente passou por lá. E é uma via importante, poderia desafogar, tá, aquela região que acaba contornando ali, toda nessa região do bairro Cristo Redentor. Então, se essa rua tivesse... Ela não é tão difícil, pelo que a gente percebeu, né? É só mesmo de ajustar essas lajotas. Isso aí ajudaria muito o trânsito de Criciúma. E, se pudesse o quanto antes, a população daquela região agradeceria. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 177/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Existe planejamento para asfaltar a rua Nem de Sá, no bairro Michel? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 166/2025, autora Gorete Correia Boaroli. Reparo na pavimentação com lajotas da rua Abel Casagrande, bairro Imigrante. Indicação número 167/2025, autora Gorete Correia Boaroli. Construção de lombada na rua Anitápolis, de frente ao número 99, no bairro Operária Nova. Indicação de número 168/2025, autor Neri Xavier dos Santos. Recapamento asfáltico da rua João Antônio Francisco Vicente, bairro Imperatriz. Requerimento de número 178/2025, autor Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente à Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, questionando quais os valores dos recursos recebidos pela entidade referente aos contratos de gestão celebrados com o município de Criciúma nos anos de 2020 a 2024. Enviar cópia dos respectivos contratos firmados, seus planos de trabalho, bem como documentação bancária de demonstrar o aporte dos recursos. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 179/2025, autor Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente à Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, solicitando diversas informações e documentos. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Juarez de Jesus.
Boa noite, presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste de forma presencial e também através das redes sociais. Eu subo, até porque aqui na nossa folha não consta, não traz o requerimento completo, e eu faço alguns questionamentos. Então, para que o público conheça um pouco melhor esse requerimento, ele diz o seguinte: A. Odiernamente, a quantos professores, estagiários e jovens aprendizes em atividade? Apresentar planilha pormenorizada contendo nome do colaborador, carga horária, CI e grupo que labora. Vou explicar aqui o A. Eu quero saber, atualmente, quantos professores, quantos estagiários. Por que eu quero saber? Porque eu tenho ido realmente no ICI e o que a gente vê é que não está batendo com as informações que está na imprensa, que está tudo certinho, que não está faltando professor, que não está faltando estagiário, que não está faltando segundo professor. Eu não estou conseguindo entender isso. Porque eu recebo diversas mensagens dizendo, olha, na minha sala está faltando. Principalmente depois da matéria que surgiu. Estava faltando. Não está faltando, está tudo completo, está tudo certinho, mas como que está certinho? Então, realmente eu quero saber, para que daí quando eu ir nessas visitas que eu estou fazendo, eu já ir certinho. Não, peraí, aqui está dizendo assim. Então, a gente vai lá na sala de aula e vai conferir realmente se vai bater. Porque na minha conta não está batendo. Não está batendo. Eu tenho diversos prints aqui no meu celular. O pessoal manda para mim. Ué, como é que saiu essa matéria aqui, que está tudo certinho, mas na minha sala está faltando? Ah, na minha escola está faltando 3. As crianças atípicas, eu estou aqui na sala, aqui tem 25 e tem autista e não tem segundo professor. Eu não estou entendendo. Não estou entendendo, não está batendo. Mas, se alguém quiser, de repente, me esclarecer sobre isso, eu... B. Atualmente, há quantos professores afastados por motivo de doença? Quero saber, porque de repente está afastado, como tem algumas situações que a gente vai, não, o professor está doente, beleza, está doente, vai ficar quanto tempo, né? Tem que ter, o professor não vai ficar sozinho ali muito tempo. Ainda qual o número de alunos frequentando a educação infantil e pré-escola? Encaminhar planilha pormenorizada, incluindo o nome do CI, período e o grupo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 que frequentam. Existe quantos alunos matriculados e frequentando a educação infantil e pré-escola, portadores de deficiência na forma da Lei Federal 13.146/2015? A gente quer saber. Quantos necessitam de segundo professor? Encaminhar planilha pormenorizada, contendo o nome do CI, período e o grupo. 1, 2, 3, 4, 5, os 6 que frequentam. Quantos funcionários trabalham no setor administrativo da entidade? Seu salário. Salários são pagos com recurso de qual fonte? Apresentar documentação que comprova a origem do recurso utilizado para pagar esses profissionais. É esse o requerimento. Muito simples, muito tranquilo, mas para trazer clareza. O que a gente quer é realmente trazer transparência. Era isso, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadores para que faça a confirmação do quórum. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo, PLC EXZ 03/25, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera o anexo 1 da Lei Complementar número 14, de 20 de dezembro de 1999, do município de Criciúma. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela
legalidade e constitucionalidade, com substitutivo global. A Comissão de Obras e Educação, de Saúde, Fiscalização, opinaram pela aprovação e encaminhar a matéria deliberação ao plenário. O substitutivo foi aprovado em primeira discussão e votação na sessão ordinária realizada no dia 25/3/2025. O substitutivo em discussão, o substitutivo global. Não havendo quem queira discutir, substitutivo está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O substitutivo foi aprovado. O projeto, automaticamente, o projeto aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo, PLC EXE 04, de 2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei complementar de número 14/99 e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Educação, de Saúde e de Fiscalização opinaram pela aprovação. O parecer da Comissão de Obras foi dispensado e o projeto foi incluído na ordem do dia desta sessão. Em discussão, o projeto. Com a palavra o vereador Miri D'Agostinho. Senhor presidente, nobres vereadores, a todos que nos acompanham a sessão essa noite, eu não podia me furtar de fazer uma defesa desse projeto, uma vez que fui secretário de Educação por um período de 2 anos, e a inclusão, o acolhimento, a humanização sempre estava muito forte. E sempre pedindo ao ex-prefeito Cláudio Salvaro para ter o segundo professor. E agora, realmente veio esse projeto para contemplar, temos mais de 400 crianças com alguma deficiência no município. Esse projeto veio contemplar. Mas a única dúvida deste vereador é uma só. Quanto à remuneração. Você vê que o 20 horas vai pagar R$ 1.567 e 30 horas R$ 2.350. Então, essa é a minha preocupação do vereador, que poderá ter uma rotatividade muito grande, mas voto a favor do projeto e acredito que é um grande projeto. Então, essa é a minha mensagem, dizer que realmente estávamos aguardando muito. Porque tudo aquilo, falava assim o prefeito Cláudio Salvaro, que toda aplicação de recursos na educação não é despesa, e sim investimento. E esse é um grande investimento que o prefeito Vaguinho está fazendo. Então, por isso, quero parabenizar esse grande projeto do prefeito. Obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Nicolas Martins. Presidente, boa tarde novamente, agora já boa noite. São os ventos da mudança, Miri. Né? Se antes não se contratava, não se aceitava o pedido que Vossa Excelência, enquanto secretário, encaminhava para o gabinete, agora se aceita, são os ventos da mudança. Eu só torço, obviamente eu sou a favor, fico muito feliz com essa contratação, é uma das demandas que mais chegam aos vereadores, pelo menos a mim, é essa questão de auxiliares nas salas de aula, auxiliares nas escolas, o professor bilíngue para a Escola Maria de Lourdes Carneiro, que na comissão de fiscalização eu fiz questão de destacar, e eu faço questão de fazer aqui também, destacar o trabalho da ex-vereadora Roseli De Luca para viabilizar e para fazer com que funcionasse muito bem a Maria de Lourdes Carneiro, né, que é um polo de surdos. Então, a gente precisa realmente desses profissionais, é extremamente importante. Eu torço para que esses novos 61 auxiliares comecem a trabalhar logo e que dê continuidade. Não tinha feito essa análise que o senhor trouxe aqui, mas se tiver que fazer alteração, tenho certeza que logo, logo faremos também. E torço para que, pelo menos por um ano, a gente não tenha reclamação de ausência de auxiliar. Eu torço para que tenha sido feito
feita a análise, né, de real necessidade, para não acontecer o que a gente está prevendo daqui uma semana, que é durante essa semana ainda chegar a reforma da reforma. Daqui a pouco a gente vai ter que chegar aqui a mais um projeto de criação de auxiliar, de mais cargo de auxiliar. Torço para que não, para que isso seja a demanda real da cidade de Criciúma. Obrigado, presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, nobres colegas, um projeto desse, ele demonstra o comprometimento do prefeito Vaguinho e do Salésio com a causa das crianças, e principalmente das crianças com deficiência. E aqui, senhor presidente, quero fazer uma deferência ao vereador Juarez, que sempre foi um grande batalhador na questão das crianças com autismo, nas crianças com deficiência, ao vereador Miri, a toda essa casa que sempre levantou essa questão. O ano passado já havia sido realizado um concurso, até em janeiro, pelo que eu me informei no começo do ano, o município já havia contratado 58 auxiliares, segundo o professor. Agora, com essa nova contratação de 61, ela vem do encontro daquelas mães que querem que o seu filho, que nasceu com algum tipo de deficiência, ele esteja inserido na comunidade e na sociedade. Isso, senhor presidente, ele demonstra que Criciúma está no caminho certo. Às vezes eu penso da questão do orçamento, e faço sempre uma análise do orçamento municipal, mas acredito que a gente está no caminho certo na questão da educação. Como muito bem reiterado pelo vereador Miri, eu também me filio na corrente de que educação não é gasto, é investimento. Então, eu saldo o executivo e não tenho dúvida que essa casa vai aprovar um projeto de tamanha importância, que vem justamente no encontro das famílias e daquelas mães que têm uma criança com deficiência. Uma parte ao nobre vereador Ademir. Boa tarde, obrigado pela parte. Eu não podia deixar também de falar da importância desse projeto, muito bom, show de bola, golaço do governo, principalmente está chamando os concursados. E tudo isso vai ajudar o calculatorial, o Criciúma Prev. Então, só para falar da demanda importante que é isso. Né? Com o Criciúma Prev, como ele precisa sobreviver mais, são mais 60 pessoas que vão ajudar futuramente a manter os que estão agora e eles também vão ter lá na frente. Né? Então, isso só tem a beneficiar o próprio Criciúma Prev, né? O calculatorial para o futuro das pessoas. Então, é isso aí. Obrigado pela parte. Então, senhor presidente, encerro as minhas palavras e digo, além daquilo que o vereador Ademir falou, há um julgado no Supremo da possibilidade de contratação de novos servidores públicos, não no regime próprio, mas no regime CLT. E eu penso que o município de Criciúma ele tem que amadurecer esse tema também. Ao vereador Neri, para encerrar. Boa tarde, senhor presidente, a todos os vereadores. É motivo de alegria, porque a gente brindar aqui a todos os vereadores que estão fazendo visita às nossas escolas, às nossas creches, pois a gente se depara praticamente com quase da minha região, por exemplo, né, que a gente vai numa, falta às vezes o professor, sala com 25 alunos, 26 alunos, e com crianças que precisam ter outra professora na sala de aula. Estive visitando uma escola vizinha minha ali e me deparei com isso. Cheguei na sala de aula, tinha uma professora, tinha 3 crianças que precisavam de ter uma ajudante e não tinha. Então, eu acho que esse projeto ele vai aderir, né, a nossas professoras. Eu fico preocupado, senhor presidente, e todos nós aqui, vereadores, Juarez, com o próprio, mas a gente vai discutir isso lá na frente, creio eu, sobre o salário. Eu acho também muito pouco o salário para
um professor fica ali R$ 1.500 e poucos reais. Mas isso é questão de nós depois discutir com o governo, né, Toninho, e ver isso com muito carinho, porque sei eu que tenho uma neta de 4 anos e ela, a minha filha, não é fácil dar conta dela. Agora, imagina 25 crianças numa sala de aula. Então, parabenizo ao nosso prefeito Vaguinho, ao nosso vice-alésio Lima e todos que estão envolvidos nesse grande projeto. Parabéns. Muito obrigado. Encerro, então, senhor presidente, as minhas palavras, fazendo uma deferência também à nossa secretária, Giovana Zanetti, que é vereadora dessa casa e tem mostrado que, com a sensibilidade, pelo fato de ela ser professora, isso tem dado muito resultado. Mais uma vez, eu saldo o Executivo e Criciúma, ela está no caminho certo. São os ventos da mudança, os ventos da humanização. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra, líder do governo, Antônio Manuel, Toninho da Embralite. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, demais pessoas que nos acompanham, este projeto é um projeto de uma luta de muito tempo, não só dos secretários que lá passaram lá pelo município, mas também dos vereadores aqui que estiveram na linha de frente, o vereador Miri, um exemplo, a vereadora Roseli, agora a vereadora Giovana Zanetti. E é um projeto que contempla a necessidade real de que realmente tem que ter um professor adjunto ali para que faça um acompanhamento e dê uma assistência maior às crianças que lá estão. E com referência ao salário, eu, antes de pedir aos vereadores e que passaram nas comissões, eu mantive um contato com a vereadora e secretária de Educação, a Giovana Zanetti, com referência ao salário. Realmente é um salário que não é muito agradável, porque com isso nós estamos aprovando um projeto que daqui a pouco o próprio vereador, as próprias pessoas que são contratadas, daqui a pouco vira uma rotatividade dentro de um segmento que é tão necessário de que a pessoa esteja ali presente. Mas ela até pediu um auxílio nosso, de nós conversarmos também, após o projeto aprovado, e eu vou estar falando com o Vaguinho, até porque ela conversou com o prefeito Vaguinho, e ele deu uma abertura para voltar a conversar com referência a este valor. Ele realmente concorda que há de se pensar, ele está fazendo uma análise mais juntamente com o Celito lá, e juntamente com o pessoal lá, com a menina que assumiu lá a fazenda, tudo. E, com certeza, eles vão ver que é um salário que não é justo para quem vai mostrar um trabalho tão importante, que é cuidar das crianças nossas nas escolas. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Aldinei Potelec. Senhor presidente, colegas vereadores, primeiro, parabenizar o prefeito Vaguinho por encaminhar esse projeto de lei para essa casa, porque a gente vê um esforço por parte do prefeito em atender essa demanda, que é uma demanda latente e que essa casa aqui já vem trazendo essa discussão na necessidade do segundo professor, do professor auxiliar lá dentro da sala de aula. Assim, eu corroboro com a fala do vereador Miri com relação a nosso questionamento, nossa preocupação ao valor, né, que são 2 VRV, são R$ 1.500, R$ 1.500 e poucos reais que esse professor, esse auxiliar de sala vai receber, e é assim uma necessidade de a gente poder, futuramente, analisar a possibilidade de aumento desse valor, haja vista que serão 111 a partir desse momento, com essa aprovação. Acredito que essa casa vai aprovar esse projeto, o vereador Toninho, né, permitindo com que o governo chame esses 61 servidores a mais, e isso vai contribuir, inclusive, na hora do repasse lá para o Criciúma Prev. Essa casa fez o esforço danado na legislatura passada para aprovar a reforma da Previdência, que salvou e deu fôlego para o Criciúma Prev. Então, e agora, quando você está trazendo novos servidores que vão também contribuir para o Criciúma Prev, dá mais fôlego ainda
para o Instituto. O que me preocupa é o número de vagas, o número de alunos que o vereador Miri, do qual foi secretário de Educação por 2 anos dessa cidade, no mandato passado, diz que nós temos mais de 400 alunos que necessitam do segundo professor. Então, praticamente, nós temos em todas as salas de aula das escolas municipais um aluno que necessita do segundo professor. Eu trouxe aqui no horário político de hoje, né, a fala da minha visita lá na escola Serafina Milioli, aqui na Operária Nova, que são 11 salas de aula. Dessas 11 salas de aula, são quase 500 alunos que são atendidos, 76 alunos são no período integral e tem 33 alunos que têm laudo. E desses 33 alunos que têm laudo, 3 usam fralda, então precisa de uma atenção especial. Então, ao mesmo tempo, o governo faz um esforço danado, e a gente precisa, essa casa precisa reconhecer o esforço do governo, né, de chamar mais 61 professores auxiliares de sala do concurso, né? Também é necessário que a gente avalie essa questão, se vai ser suficiente chamar esses 61, haja vista que nós temos um grande número de alunos que precisam do segundo professor. Também, nobres colegas vereadores, a gente precisa avaliar no que diz respeito a esses alunos, né? Muitos deles têm dificuldade, têm deficiência, têm dificuldade de aprendizado, né? E esses professores auxiliares vão ajudar esses alunos a melhorar a sua aprendizado e tudo mais. Então, tem aqui o apoio desse vereador, parabenizar mais uma vez o prefeito Vaguinho, e acredito que é mais um passo, como diz o nosso amigo, colega vereador, são os ventos da mudança. É mais um passo que o governo está dando para atender melhor a nossa população. Por isso, preciso parabenizar e agradecer. Obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Juarez de Jesus. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos assiste de forma presencial e também através das redes sociais. Lógico que chega a ser um absurdo a gente ter que parabenizar o prefeito por estar fazendo algo que, por lei, a lei já determina que faça. Mas, lógico, ele está fazendo. Porque é bonzinho? Não sei. ND+, 17 de dezembro de 2024. MP Santa Catarina exige segundo professor para alunos com necessidades especiais em Criciúma. Vou repetir. Ministério Público exige segundo professor para alunos com necessidades especiais em Criciúma. O Ministério Público de Santa Catarina determinou que a Prefeitura de Criciúma disponibilize um segundo professor para atender alunos com necessidades especiais nas escolas da cidade. A medida visa garantir um ambiente mais inclusivo e adequado para o aprendizado de todos os estudantes, respeitando o direito à educação de qualidade. A decisão ocorre após uma análise das condições de atendimento nas escolas municipais e busca melhorar o suporte pedagógico oferecido aos alunos com deficiência. Parabéns, Vaguinho, por atender à determinação do Ministério Público. E o Miri foi secretário de Educação. Com certeza, o ex-secretário sabe que isso aqui é só o início, porque tem que ter mais. Essa quantia aqui não vai suprir a demanda, precisa mais. Mas recebe também os meus parabéns por acatar aqui a decisão do Ministério Público. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada.
Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, PL 04/2025, de autoria do vereador Marcos Soares Machado, que dispõe sobre a cassação de alvarás de funcionamento de estabelecimentos comerciais e empresas que forem flagrados comercializando, adquirindo, distribuindo, transportando, estocando ou revendendo produtos oriundos de ações criminosas ou tipo ilícitos penais do município de Criciúma e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade com emenda. A Comissão de Obras, Educação, Saúde, Fiscalização opinou pela aprovação com a emenda, encaminhando a matéria para deliberação em plenário. A emenda está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a emenda está em votação. Não precisa. Cancela não. O projeto, encerrado a votação. O projeto foi aprovado por a emenda e o projeto automaticamente aprovado por unanimidade. Desculpe, então, a emenda do projeto foi aprovada por unanimidade. Em discussão, o projeto com a emenda. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Marcos Machado. Senhor presidente, boa noite, colegas, ao público que nos assiste nas galerias e pelas redes sociais. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o vereador Daniel Formentin, que de forma muito técnica fez uma emenda ao nosso projeto, que enriqueceu ainda mais para a sua efetividade ali na ponta, depois de sancionada pelo prefeito, se Deus quiser, e os nobres colegas aprovarem. Esse projeto de lei que visa caçar os alvarás das empresas que forem flagradas comercializando, revendendo, enfim, usufruindo de produtos ilícitos para tocar o seu negócio, visa caçar esse alvará para atingir o mal, a raiz do problema. Porque eu venho falando desde quando protocolei esse projeto aqui na casa, de que o meliante, o vagabundo, o jaguara, que furta esse material, ele não faz uma sopa para se alimentar desse material que ele furta, inclusive desse prédio que o vereador Nicola trouxe aqui hoje, com bastante esmero aqui, ouvindo os seus eleitores. Ele furta esse material para vender e se drogar, para atrapalhar o cidadão criciumense, para atrapalhar o criciumense que produz e que vive a sua vida dentro da legalidade. Então eu venho aqui e subo a tribuna para pedir gentilmente o voto dos colegas. Todo mundo aqui é bom de pedir voto, tanto é que estamos todos eleitos. Então eu venho aqui pedir com humildade o voto de cada um e de cada uma de vocês, para que a gente possa aprovar esse projeto e, junto com o governo, construir um decreto que ali na frente regularize essa situação dos alvarás. Claro, meu vice-presidente. Vereador Marcos Machado, eu vou votar nesse seu projeto, que é um projeto muito eficaz, porque esses dependentes químicos que vão lá furtos para suprir a sua necessidade, eles são pessoas doentes. Agora, o culpado, sim, é quem compra. E a lei não era só caçar o alvará, era prender ele, entendeu? Porque ele é um receptador.
Aquelas pessoas que vão lá, aqueles doentes que vão lá, quando eles roubam a grade, que eles roubam o fio, é porque eles precisam, é necessidade do corpo deles, aquilo está no sangue. Mas quem adquire esse material, sim, esse seu projeto foi cirúrgico. Nós não temos outra saída sem ser esse jeito de caçar o alvará e de punir o comprador. Parabéns, que Deus te abençoe nesse seu projeto, que venham mais projetos que cuide da nossa sociedade. Obrigado. Obrigado, vereador Amaral. Ao mesmo tempo que acho que alguns são doentes, a grande maioria é vagabundo. E vagabundo é vagabundo, eu aprendi em casa. Existem os doentes, é bem verdade, mas existem artigos científicos que comprovam isso. Tem muita gente que está naquele mundo ali, reportagens televisivas, que quando são entrevistados, eles mesmos falam, não, para mim tá bom aqui na rua. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque o politicamente correto é que transformou o Brasil na zona que está. O uísque é mais barato do que o café. Então, volto a dizer, peço com muita humildade o voto de cada um dos nobres colegas aqui, e eu venho de uma escola política, que é a do Ronaldo Benedetti, todo mundo sabe muito bem disso, um deputado de 5 mandatos, de que o universo, vereador Nicola, só conspira a favor de quem age. E Criciúma precisa dar uma resposta para essa situação. Por isso, mais uma vez, peço o voto de vocês para aprovar esse projeto. Projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Juarez de Jesus. Eu subo para parabenizar o vereador Marquinhos. É o primeiro projeto, né, Marquinhos? Parabéns, seu primeiro projeto, uma causa tão importante, uma causa que tem tirado o cidadão criciumense do sério. Eu já falei diversas vezes aqui nessa tribuna, vereador Marquinhos, de moradores do meu bairro mesmo, que relatou para mim que tinha um portão de alumínio e o humilhante foi lá e arrancou o portão de alumínio. Entregou na primeira... Aí ele foi lá, colocou outro portão. Levaram novamente. A terceira vez ele fez o quê? Colocou pallet. Fez um portão de pallet. Agora está lá. Agora não roubam mais. E essa foi uma luta que eu também venho travando aqui, graças a Deus que agora o Marquinhos vem também, lógico que a gente não está sozinho, porque os vereadores também apoiaram a gente nisso. O ano passado o vereador Toninho fez um papel importante de convencimento com o executivo, de a gente construir, porque no primeiro momento tinham vetado o meu projeto que criava um cadastro e relatório comercial. Eu falo isso para discutir o teu projeto, Marquinhos, porque eu fiz o projeto para criar um cadastro? Porque tem vários estabelecimentos que nem alvará tem. Nem alvará tem. Então, precisa de políticas públicas, mas mais que isso, precisa de fiscalização. Senão, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Então, essas ferramentas são importantes, são subsídios para ajudar o executivo a um fortalecimento contra essa situação que tem aterrorizado. São unidades de saúde. Se eu não me engano, foi hoje que foi o Corpo de Bombeiros que roubaram a fiação. Gente, são situações... Tem uma parte. Parabéns também, vereador, por esse projeto maravilhoso que tem colocado. Quem diga, como intendente da Santa Luzia, no Parque Novo, ali no ginásio novo que nós fizemos, a gente colocou toda aquela fiação e quando chegou no outro dia não tinha mais nada. No outro dia voltamos de novo, colocamos toda a fiação para a inauguração, chegou no outro dia não tinha mais nada. Então, assim, o que tivemos que fazer? Colocar a fiação, enterrarmos ela, chumbarmos ela com concreto para que não fosse mais roubada. Eu sei que tem muita gente doente, vereador Amaral, mas eu quero dizer que a maior parte é vagabundagem, sim. Por que eu digo isso? Porque, como intendente, não dava tempo, não dava conta de colocar aquelas grelhas de tampa de boca de lobo, que hoje eu fui aparecido ali e mostraram que um carro caiu dentro, porque certamente roubaram a tampa daquela, porque eu vi ali, foi uma grelha. Agora, assim, quem é culpado disso? Quem é que tem que fazer essa conta ser paga? Essas pessoas que estão lá, sim, que compram essas grelhas, que compram esses fios, esses caras nós temos que realmente tomar a providência. Porque se aquele que vai lá roubar o fio, que vai roubar a grelha, que vai roubar o que quer que seja, não tiver onde vender, eles não vão fazer mais isso. Então, parabéns mais uma vez, vereador, por esse lindo projeto. Eu quero dizer para o senhor que eu voto esse projeto, porque é maravilhoso. Muito obrigado.
Então, só para concluir, parabéns pela proposta, conta comigo, vamos continuar cobrando do Executivo para que haja realmente fiscalização. A última que aconteceu, eu lembro do delegado falando que eles não estão, esses estabelecimentos, eles não estão mais comprando, eles estão trocando. E já tem droga, já virou tráfico de droga. Então, é um absurdo o que está acontecendo. Nós precisamos unir força e conta comigo. Meu voto é favorável ao teu projeto. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. O presidente não vota. Senão, votaria a favor. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerro os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 1º de abril de 2025, terça-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos.